Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo, capítulo 11 do livro de Lucas. Vamos falar a respeito de um tema que a maioria das Bíblias trazem, que é a oração dominical, do versículo 1 até o versículo de número 4, tá bom? Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. De uma feita, estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, havia um costume ali dentro do judaísmo, ao qual algumas pessoas pediam uma orientação de como deveriam orar. Nos dias de hoje, por exemplo, se você fosse me pedir uma explicação de como deveria orar, a primeira coisa que eu falaria para você é a respeito da terminação da oração, que é em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, porque diz, de próprio Jesus diz que tudo aquilo que pedimos no nome dele será nos concedido, tá? E o amém, que significa assim seja, entrando então em concordância com tudo aquilo que foi falado e também concordância com o nome de Jesus, dizendo amém, amém, assim seja. Né? Essa é a primeira coisa que eu ensinaria para alguém a respeito da oração. A segunda coisa que eu acredito que está na lista de Jesus para uma oração, e aí eu quero fazer um apanhado geral. Você vê que a oração que Jesus ensina aqui para os seus discípulos, e isso é importante nós colocarmos, é que Jesus está ensinando essa oração. Ele não diz que deve ser feita essa oração desta maneira ou desta forma, repeti-la várias vezes, né? Desta maneira, desta forma, mas é, um, é uma orientação, um destino que ele está traçando aqui para que venhamos a ter uma boa oração. Nossas orações normalmente têm sido um grande pedido de compras, né? A gente só pede, 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 pede. Muitas vezes esquecemos de agradecer, muitas vezes esquecemos de interceder por outras pessoas, muitas outras vezes também esquecemos de louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nas nossas orações. Isso é muito importante, né? O reconhecimento desse Deus poderoso e grandioso que tem feito por nós infinitamente mais além do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então isso é importante para com as nossas vidas. Agora vamos ao teor da palavra de Cristo aqui nesse momento. Vamos lá. Então ele os ensinou: quando orares, dizei, primeiro, Pai, santificado seja o teu nome. Então, é para santificar o nome do Senhor, para louvar e engrandecer o nome dele, para dizer que ele é santo, santo, santo. Então, santifique o nome do seu Deus em sua oração e faça o pedido tão excelente que é a vinda do reino de Deus sobre a sua vida, sobre a vida daqueles ao qual você está intercedendo, sobre a vida da sua família, dos seus entes queridos, dos seus amigos. Nunca se esqueça, então, disso. Santificar o nome do Senhor e pedir, então, que o reino de Deus venha não só sobre a sua vida, mas sobre a vida de todos aqueles ao qual você tem contato e amizade e vínculo, ok? Intimidade, né? Para com, por exemplo, a família, né? E ele diz assim: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Então ele faz aqui então o outro pedido importante, pedido sobre os alimentos, que esse alimento nunca falte à nossa mesa. Seria também uma oração contundente nesse sentido aqui. Então, orar pelos seus alimentos, orar pelo alimento que já está à mesa, orar pelos alimentos
que estão na nossa despensa, orar pelos alimentos no dia que a gente vai sair para comprá-los, né? Então que Deus coloque na nossa mesa dia após dia o pão ou o alimento, para que nós venhamos a suprir as necessidades físicas do nosso corpo. Versículo 4 diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Então aqui é uma coisa importante a se dizer, porque está em um aspecto muito maior do que algumas pessoas ou alguns teólogos vêm falando aí durante algum tempo, tá? Vamos tentar interpretar isso aqui à luz dessa mensagem de Jesus tão importante. Ele diz assim: ó, perdoa-nos os nossos pecados. Então é perdoar as nossas imperfeições, é perdoar os nossos erros cometidos durante o dia, né? Que Jesus venha a verdadeiramente nos inocentar daquele pecado que muitas vezes ele é cometido conscientemente. Alguns mensageiros dizem que nenhum pecado ele é inconsciente. Por que eles falam isso? Eles falam isso porque todas as vezes que você vai fazer alguma coisa, que você vai tomar uma decisão, você tem consciência do que você está fazendo. Então, se você tomou uma decisão certa ou errada, né, aquilo você tem consciência do que você está fazendo. Então, você é inteiramente responsável pelo aquilo que você está fazendo. Tá bom? Você sente na hora se você está fazendo algo certo ou errado. Beleza? Então, perdoar os nossos pecados, nossos erros, nossas transgressões. Depois ele continua, ele diz: pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. Então tem duas coisas importantes aqui. Assim como nós temos perdoado a todos aqueles que nos devem. O teor disso aqui é dizer o seguinte: todas as vezes que nós perdoamos as pessoas que nos devem, somos automaticamente perdoados por Deus. Na mesma medida, né, temos então, como se perdoando as outras pessoas, temos plena confiança de chegar diante do trono da graça de Deus e pedir então perdão pelos nossos erros, porque assim como nós temos perdoado os nossos devedores, aqueles que nos devem alguma coisa ou nos devem algo. Isso aí eu não quero cogitar a respeito de dinheiro ou qualquer coisa nesse sentido, mas em todos os sentidos de pessoas que nos devem. Nos devem um favor, nos devem tanta coisa, né? Nos devem até um pedido de perdão, mas que nós já perdoemos antes, porque a palavra de Deus também diz que nós devemos ser misericordiosos, assim como o nosso Deus, ele é misericordioso para conosco. Continuando aí, ele diz: e não nos deixeis cair em tentação. Eu fico analisando essa palavra, não nos deixeis cair em tentação. Esse é um pedido importante. Para que no momento em que a tentação ela chegar, Deus ele diz na sua palavra também que ele sempre providencia um escape. Um momento ao qual você tem uma porta de saída. Ok? Por isso que muitas vezes o pecado, a maioria dos teólogos, eles diz que o pecado ele é consciente, porque sempre Deus nos providencia uma porta de escape. Por isso essa oração dizendo: não nos deixeis cair em tentação, ou seja, nos ajuda no momento em que nós fomos tentados, nos ajuda a passarmos por cima dessa oferenda de Satanás. Ok? É isso que está querendo dizer aqui. No teor, então, geral dessa mensagem, devemos observar a ordem desta oração. Primeiro, Jesus ele louva a Deus, então fez os seus pedidos, depois
de louvar a Deus em primeiro lugar, ele nos leva então à correta disposição de atitude para expormos ao Senhor as nossas necessidades. E frequentemente as nossas orações, elas normalmente, como eu já falei aqui no início, já fazendo um resumo, elas são mais parecidas com uma lista de compras do que com um diálogo com Deus. Resumidamente, essa oração nada mais, nada menos quer dizer: dialogue com Deus, converse com Ele, fale com Ele, e Ele responderá cada uma das nossas orações. Que Deus nos abençoe, que verdadeiramente estejamos aí no nosso próximo Teologando a Palavra de Cristo, onde falaremos um pouco mais a respeito do livro ou Evangelho segundo São Lucas. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida e até a próxima, no nome de Jesus.